Fala galera, beleza? Eu sou o professor Paulo, professor de Geografia aqui da Cultive. Então, estarei com vocês aí em algumas aulas sobre Geografia. Iremos abordar os assuntos que estão inseridos no Enem, que pode cair na sua prova, que pode aparecer na prova do Enem. Eu espero humildemente, do fundo do meu coração, em contribuir para o seu aprendizado, para você entender o que é esse mundo geográfico, né? O que esse mundo envolve e também, consequentemente, ir muito bem ali na provinha do Enem, na prova do Enem. Já começando com umas dicas. Eu sou também formado em Geografia, é claro, né? Pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. Tenho mestrado em Geografia também pela Universidade Federal do Paraná. Então eu gosto muito dessa ciência. Então trabalhei aí já em alguns cursos, venho dando aula aí no decorrer da minha vida acadêmica. Estude pela Cultive, que eu tenho certeza que você vai muito bem na sua prova, muito bem no seu Enem. E eu, como prof de Geografia, espero contribuir para o seu aprendizado. Beleza? Sem mais delongas, o que iremos falar, o que vamos trabalhar na nossa primeira aula de Geografia da Cultive? Com certeza é a introdução à Geografia. O que a Geografia fala? Quais são os assuntos que estão inseridos nessa composição geográfica? Da onde surgiu a palavra Geografia? E depois também um pouco de como se formou a sociedade, quais são esses assuntos que estão englobados, que estão compostos, que fazem parte da composição social, assuntos esses que serão muito importantes, tanto para a aula de hoje, tanto para a aula de Enem, ou quando a gente estiver falando, o modo de vida sedentário, ou lá na Grécia Antiga, em Roma, ou nos primeiros conceitos da geografia, da onde surgiu, da onde vem essa palavra. Então, espero que na aula de hoje vocês compreendam um pouquinho só da geografia, da introdução. Lembra que é um assunto enorme, hein? Que daria várias aulas só o tema Introdução à Geografia. E o que a geografia representa? O que ela vai trazer para a gente? Qual é a mensagem? O que a geografia vai trazer? Quais são os conhecimentos? A geografia estuda tudo aquilo que está envolto da Terra. Então você pode ver aqui a cidade, o campo, os mares, dentro do interior terrestre, a atmosfera. Então a geografia é o estudo da Terra. Então os fatores sociais, fatores ambientais, fatores rurais, fatores urbanos, fatores sociais, fatores culturais, tudo isso está enraizado na ciência geográfica. Então, numa prova de geografia, pode cair quase um pouco de tudo. Primeira dica, prova de geografia do Enem é uma prova interpretativa. Então, leia a prova, preste atenção, pense, raciocine de onde vem aquilo, o que será que eu ia ter feito nesse lugar, ou o que o professor, o que o enunciado quis me trazer. Leia também o nome de quem, da onde vem aquela questão, quem foi o autor, sempre vai trazer a referência. Isso é muito importante para a gente conseguir compreender a questão e acertar a nossa prova e tirar uma nota boa no Enem. Vai ter também algumas aulas que nós iremos trabalhar as questões do Enem 2015 e 2016. Sem mais delongas, geo. De onde vem a palavra geo de geografia? Geo quer dizer terra. Então, geoterra, grafia, escrita ao estudo. Então, geografia é o estudo da terra, de fatores que fazem parte desta composição terrestre e que estão inseridos no globo, né, no meio geográfico como um todo. Da onde surge, da onde vem a palavra geografia? A geografia, meus amigos, surge da Grécia Antiga. Um cara chamado... Uma outra dica que eu vou dar para vocês. No Cultive, meus amigos, a letra mais bonita, os desenhos mais bonitos é do prof. Paulo de Geografia. Vocês vão prestar atenção, comparem aí com os outros professores e ver qual letrinha é melhor. Vamos lá então. Geografia, quem desenvolveu essa palavra foi Estrabão, cara. Esse nome bem bonitinho aqui foi o cara que criou a palavra geografia
na essência, na etimologia da palavra, foi Estrabão que desenvolveu. Estrabão era um filósofo grego que estudava a natureza, então ele descrevia a natureza e foi o criador da palavra geografia. Bom, pessoal, já falamos que ela foi criada na Inglaterra, tiveram alguns filósofos, né, que estavam ali inseridos na composição geográfica. Então, em um primeiro lugar, vem a Grécia, né, que começa a surgir. Depois, alguns filósofos aí no decorrer do tempo vão falar de geografia. Mas aonde, professor? Professor, aonde que a geografia se consolida? Onde que ela surge como uma ciência que é estudada nas escolas, nas faculdades? Onde ela ganha essa importância toda? Bom, a geografia, em um primeiro momento, ela ganha importância nesse país, na Alemanha, a geografia alemã do determinismo geográfico. Então, em um primeiro momento, temos dois autores importantes aqui na geografia. Hitler, mas Ritter, com T mesmo, que falava da geografia das paisagens. Ritter descrevia sobre a geografia, fazia grandes viagens, acreditava em um Deus como centro de tudo, acreditava, né, em Deus como centro de tudo, e falava que o homem era a composição primordial, a essência terrestre. Então, o cara era Ritter ali no começo da geografia alemã. Depois de Hitler, algum tempo depois, tivemos quem? Hatzel, pessoal. Aí sim, Hatzel é um cara muito importante na geografia. Hatzel foi o desenvolvedor, o criador da teoria do determinismo geográfico. Então, Hatzel falava que o homem vivia de acordo com o meio ambiente que ia determinar o modo de vida do ser humano. Se o ser humano teria uma vida, se uma sociedade desenvolvesse, o meio ambiente que propôs condições para ela se desenvolver. Se uma sociedade diminuísse ou perdesse poder ou fosse, né, sofrendo no decorrer do tempo, era o meio ambiente que determinou o seu modo de vida. Então, em lugares mais, onde tivesse mais frutas, a tendência das pessoas era ter um tipo de vitamina, ou se comessem mais peixes, o meio ambiente também ia fornecer peixes, e lá a vida da pessoa também seria determinada de acordo com esse consumo. Então, aonde o povo estava, aonde a sociedade estava, o meio ambiente que ia determinar a questão da vida, do determinismo geográfico. Hatzel falava também da questão da conquista de novos territórios, que para uma sociedade desenvolver, além do meio ambiente determinar sua vida, a sociedade tinha que se expandir, conquistar novos territórios. Daí vem um pouco lá da filosofia da questão da Alemanha, do nazismo, onde tinha como ideal o desenvolvimento, a conquista de novos territórios para impor sua força. Então, Hatzel foi um dos influenciadores. Além da geografia alemã, de Hatzel, de Ritter, de outros autores como Kant e um outro autor ali, junto com Ritter, Hatzel, também tivemos a questão da geografia francesa. Correto? Que essa geografia, além de falar que a sociedade ia determinar o modo de vida, que o determinismo ia estar inerente à sociedade, falava que o homem podia criar possibilidades para interagir com o meio. Era a famosa corrente possibilista. E quem foi o cara que falou sobre o possibilismo? O nome desse cara era Paul Vidal de Lablache. Eu vou apagar aqui e vou escrever novamente, porque esse é um nome importante. Então eu vou apagar tudo. É um nome bem comprido também. Então é Paul Vidal. Lembrando que estou meio resfriado, por isso estou meio rouquinho, né? De
Lablache. Então, Lablache, pessoal, ele foi um geógrafo muito importante, um dos mais importantes da história dessa ciência. Ele criou uma teoria para contrapor, para ir contra as ideias, né, do determinismo alemão. Lablache desenvolveu o possibilismo geográfico, dizendo que sim, o ser humano sofre na interação do meio ambiente, tem a determinação do meio ambiente, mas pode criar medidas ou ações ou possibilidades para interagir com o meio e melhorar sua vida. Ou seja, se estou num lugar frio, eu posso, sei lá, construir um lugar mais quente para morar, fazer roupas mais quentes. Se eu tenho um lugar que só tem fruta, eu posso plantar legume, eu posso trazer gado, eu posso criar. Então, Lablache falava do possibilismo, do homem criar possibilidades para sobreviver. Lablache também foi muito importante, dizia também dos gêneros de vida, certo? Que uma sociedade criava gêneros de vida, criava aspectos de vida, e depois que esses gêneros de vida era estabelecido, uma sociedade ia se reproduzir. Então, a partir do momento que sociedades criam hábitos comuns entre si, esses hábitos vão propor para que sejam criados gêneros, sejam criados principalmente culturas, e a sociedade possa se desenvolver. Então, lembrando, geografia alemã determinista, geografia francesa possibilista. Além dessas duas escolas, temos também a escola americana, que é uma escola que traz principalmente um cara chamado Hartshorne, que era uma geografia mais prática, que usava mais números, era uma geografia que buscava resolver alguns problemas, que também esse cara foi importante na geografia. Não aparece assim tanto em prova de Enem, é difícil aparecer no vestibular, mas é uma questão importante para nós compreendermos o desenvolvimento dessa geografia. Então é Hartshorne na geografia norte-americana dos Estados Unidos. No Brasil, o ponto alto ali da criação da geografia foi a criação do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, todo mundo já ouviu falar, nos dados sempre estão ali de acordo com o IBGE. Além do IBGE, criação de algumas faculdades importantes de geografia, a USP em São Paulo, a Federal do Rio de Janeiro, são pontos importantes na concepção da geografia. Hoje em dia, no Brasil, existem diversos autores importantes que estiveram inseridos na construção do pensamento geográfico brasileiro. Dentre eles, podemos destacar o professor Milton Santos, na geografia humana, na geografia urbana, geografia da sociedade, geografia do trabalho. Milton Santos, muito importante nessa geografia humana. Professor Aziz Absaber, na geografia física. Professor Bigarella, na geografia física também. Monteiro Lobato Correia, na geografia humana também. Então, diversos autores que vêm contribuindo para a composição geográfica brasileira e contribuíram, já deixaram sua contribuição. Dentre alguns deles já até falecidos. E no mundo, Grécia, Alemanha, Estados Unidos... Grécia, Alemanha, França, Estados Unidos. Beleza? Alemanha determinista, de Hatzel, conquista de novos territórios para ter mais força. Quanto uma sociedade mais ganha território, mais força ela tem. Quanto mais ela perde territórios, mais fraca ela fica. O meio que vai determinar a vida do homem. Possibilista, Lablache na França, que o homem cria possibilidades para interagir com o meio, e também a questão dos gêneros de vida, que a partir do momento que um gênero de vida é estabelecido, a sociedade tende-se a se reproduzir, e um gênero de vida e uma cultura já a ser estabelecida. Beleza? Então, estudo entre sociedade e natureza, podemos destacar a geografia francesa. Voltando aqui, alguns conceitos básicos que podemos falar da geografia são a questão do lugar, da paisagem, do território e da região. Podem aparecer em prova, já apareceram em vestibular, então uma hora ou outra esse conceito pode pegar a gente. É bom que a gente não confunda esses 4 conceitos aqui que são bem complexos, que são difíceis, nós formos entrar bem aprofundadamente, mas eu trouxe aqui algumas dicas para não confundir na hora da prova. Bom, começaremos com a paisagem, certo? O que é a paisagem, meus amigos? A paisagem podemos definir com tudo aquilo que meus olhos podem ver. Então, o que eu olho naquele horizonte é a paisagem, certo?
Então eu estou olhando, a paisagem é tudo aquilo que eu estou vendo. Podemos definir que existem dois tipos de paisagens. A paisagem antrópica ou paisagem modificada ou paisagem urbanizada e a paisagem natural. Então podemos colocar aqui paisagem natural ou modificada. E o que é a paisagem natural, pessoal? A paisagem natural é aquela que ainda não houve, que o homem não interagiu com ela, que ela cresceu, que ela surgiu sozinha. Por exemplo, aquelas florestas, aquelas matas lá na região amazônica, que ainda não teve a ação do homem, a ação antrópica. Lembrando que a ação antrópica é a ação do homem, não sofreu essa ação. Podemos definir como paisagem natural. E também a paisagem modificada, é onde o homem já interviu, onde o homem já construiu. Pegadinha, uma praça numa cidade, uma paisagem natural ou é uma paisagem modificada, uma paisagem urbana? Bom, uma praça cheia de árvores, por exemplo, ou um bosque que foi plantado no meio de uma grande cidade, é uma paisagem natural ou uma paisagem modificada? É uma paisagem modificada. Se o homem construiu, se o homem mexeu, é modificada. Se nasceu sozinho, se ninguém plantou, se aquilo é natural, é uma paisagem natural. Beleza? Claro que tem alguns conceitos que falam que a partir do momento que o mundo sofre o aquecimento através da indústria, vai influenciar de certa forma na atmosfera do planeta e nada mais natural. Mas isso não cai tanto em prova. O importante é definir esses dois tipos, uma natural e uma modificada. Bom, outro conceito importante é o conceito de lugar. O que seria lugar? Eu defino aqui como espaços familiares, então é aquilo que me traz lembranças. E o que seria um exemplo desse lugar? Bem, vamos pensar aqui. Sei lá, meu amigo, você lá na escola ou estudando, tem uma garota, um garoto, né, que você gosta, que você é afim. Você vai um certo dia e convida esse garoto para ir lá sair, tomar um refrigerante, comer ali uma coxinha, né, numa lanchonete bem bacana. Então você marca às 3 da tarde, vamos sair. Eu vou pagar para você, minha garota, meu garoto, uma refeição, um lanchinho. Maravilha, então você vai para casa, sai do colégio, se arruma, puf, volta, no horário marcado, está naquele lugar. Né, a sua companhia já está lá te esperando, você chega, conversa, bate um papo, um encontro super legal. Lá rola aquela química, rola uns abraços, rola uns beijinhos, os beijinhos, cada um vai para sua casa, né, depois. Então, toda vez que você passar na frente daquela lanchonete, que você deu os beijinhos, você vai lembrar, nossa, aqui eu conheci a minha namorada, meu namorado, aqui eu fiquei com aquela gata, né? Então, isso foi um lugar e te trouxe sentimentos. Então, são espaços familiares que trazem sentimentos para você. E se naquele lugar o encontro não desse nada certo, você tivesse tomado pé, a menina não queria saber de você, ou o garoto também não queira saber de você, seria um lugar também, mesmo me trazendo lembranças negativas, também seria. Então, tudo que traz lembrança, traz o conceito, traz a definição de lugar. Então, são espaços familiares, a sua casa é um lugar, o seu trabalho, aqui onde eu dou aula, quando eu levo onde você dá aula, lá na Cultive, é um lugar que me trouxe algum espaço que eu já presenciei momentos, que eu já vivi momentos. Isso é a definição de lugar. Beleza? Estão conseguindo notar? Então, paisagem é aquilo que os olhos podem ver e lugar envolve o sentimento, o coração. Tranquilo? Tomar minha aguinha. Vamos para o próximo conceito, que é o conceito de território. Território, relação de poder, então é algo mais bruto, né? Que é algo que tenha mais poder. É aquilo, espaços que são delimitados, espaços que possuem fronteiras. Fronteiras essas que existem leis que regem esse lugar. Por exemplo, um país, o Brasil. O Brasil possui aquela imensa área de fronteiras. Então, tudo que está da fronteira para dentro está obedecendo à lei brasileira.
né? Então o território possui uma delimitação, fronteiras. Claro que existem diversos conceitos que vão abordar a questão da territorialidade, o que é ter a territorialidade, mas num conceito mais, vamos dizer assim, mais seco, mais definidinho, assim, aquilo que é delimitado por fronteiras. Então, uma nação, um estado, um município, até a sua casa, aquele terreno que você compra, que seu pai comprou, construiu a casa, também podemos ter um terreno que tem fronteiras que delimita ele com os vizinhos. Na sua casa, quem possui o poder maior é seu pai, sua mãe, sua avó, seu cunhado. Quem manda na casa é a lei, né? Então é o que define o território. Relação de poder de alguma lei, de alguma coisa, com delimitação de fronteiras. Beleza? Entrando aqui, no nosso último conceito, é região. O que seria a região? Particularização de uma determinada região para chegar em um todo. Então, por de região, podemos definir, por exemplo, região sul do Brasil. O que é região sul? São estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que estão localizados, né, na região sul do país Brasil. Não são 3 estados iguais, mas possuem algumas características semelhantes que na junção desses 3 estados forma a região sul. Assim o centro-oeste, assim o norte, assim o sudeste, assim o nordeste. Regiões biogeográficas, regiões geoeconômicas, regiões políticas. Então, são algumas características de alguns lugares que estão em alguns lugares específicos que possuem semelhanças que vão formando uma região. Biomas, região do Cerrado, região da Caatinga, região dos Pampas. Então são regiões pré-determinadas, alguns pedacinhos que vão formar um todo, vão formar uma região. Só para relembrarmos esses 4 conceitos. Primeiro, paisagem, aquilo que os olhos podem ver. Natural, não modificada pelo homem. Paisagem modificada, modificada pelo homem. A paisagem modificada pode ser chamada também de paisagem urbanizada. Lugar, aquilo que envolve o coração, sentimental, né? Aquilo meio emo, né? Brincadeira, não. É tudo que me traz alguma esperança, alguma lembrança. Território, onde tem a relação de poder, fronteiras delimitadas, que tem leis que mandam naquele lugar, que determinam alguma coisa. E região, que são conjuntos de lugares que possuem características semelhantes que vão chegar num todo. Um exemplo, a região sul, a região nordeste, a região norte do Brasil. Regiões metropolitanas, também um outro exemplo. O que forma a região metropolitana de São Paulo, por exemplo? São Paulo, o núcleo, e a metrópole é o que está em volta. Então são várias cidades, têm nomes diferentes, né, populações diferentes, mas tem uma coisa que faz que elas formam a região, que é a ligação com São Paulo. Então, são cidades diferentes, mas possuem algum laço que faz com que forme uma região. Beleza? Conseguiram compreender? Pessoal, obrigado pela sua atenção. Espero que tenham compreendido esses primeiros conceitos básicos da geografia. Um pouquinho da história, geografia alemã, francesa, um pouquinho ali dos Estados Unidos. E lembre-se, o nosso conteúdo vai estar disponível para você fazer o download, para você ler aí de casa, estude. A Cultive aqui está de braços abertos para trazer o ensino para você compreender, para você ir muito bem no Enem. Obrigado pela sua atenção. Não deixe de dar o seu likezinho ali, o gostei no vídeo. E assistir o próximo vídeo. Convido a você a assistir todo o conteúdo de geografia da Cultive. Eu tenho certeza que um pouquinho nós vamos contribuir, ou um poucão, para você ir muito bem na sua prova e ir bem no Enem. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Lembre-se, geografia na cabeça, paz no coração. Até mais. Um abraço.